Várias coisas assim. Vamos lá, vamos falar um pouco de cada signo. Peraí, tá gravando. Yafé Meod. Então agora, continuando um pouco a nossa série, falando de uma maneira geral sobre cada signo, sim? Então nós temos o primeiro signo do ano. Qual é o primeiro signo do ano? Ares. Tale Ares, ou o carneiro. O carneiro, que nem a gente falou, o que ele mais busca é a sua liberdade, a sua identidade e principalmente alcançar os objetivos que ele quer. Ele é o Mazal criança. Ele é o Mazal criança. Já que a gente tocou nesse assunto, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que existiu aquele médico, aquele grande pesquisador que conseguiu clonar a ovelha. Como ele chamava? Me fugiu da cabeça agora. O pesquisador que conseguiu clonar a Dolly, ele falou uma coisa que isso é exatamente o que nós falamos sobre o que a Torá nos ensina sobre os mazalot, sobre os signos. Ele falou que tudo que vai acontecer na vida da pessoa, ou seja, se a pessoa vai ter uma doença ou não, se a pessoa vai desenvolver uma doença, se a pessoa vai desenvolver diabetes, se a pessoa vai ser gorda, se a pessoa vai ser magra, se a pessoa vai ser alta, se a pessoa não vai ser alta, se a pessoa vai ter sucesso nos negócios, ou se a pessoa não vai ter sucesso nos negócios, tudo está escrito no código genético. Assim ele falou. Ele falou, tudo está escrito no código genético. Somente a gente não sabe ler. Mas tudo está no código genético. E depois simplesmente tudo floresce. Então uma pessoa que lá além vai ter uma doença com 60 anos de idade, já está, quando ele nasceu, já foi escrito isso no código genético dele. E assim como todas as outras coisas que a gente citou. Assim exatamente são os signos, que são nada mais do que a raiz do código genético. Ele estudou a árvore, que nos olhos dele é a raiz, mas na verdade é a árvore. Nos nossos olhos é a raiz, porque a gente não consegue entender mais profundo do que isso no antro material. Mas no antro espiritual é óbvio que os signos eles são a raiz de todo o nosso código genético, e tudo que vai acontecer com a pessoa já está escrito nos signos. Só que, como a gente falou, a pessoa tem o poder de mudar de acordo com os atos dele. Mas características a pessoa nunca vai conseguir mudar. E por isso, existe uma parte da astrologia. Por que eu falei isso? Porque existe uma parte da astrologia que ela ensina qual vão ser a aparência física de cada signo. Existem aparências físicas de cada signo. Existem tendências a doenças que cada signo tem. Que nem a gente falou sobre gêmeos, a gente deu um exemplo sobre gêmeos, que eles têm facilidade de ter problemas respiratórios. A gente pode dar um outro exemplo, ok? Dos Akravim, dos escorpianos. Os escorpianos, eles tendem a ter problemas na perna. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo dos escorpianos, eu peço desculpa se eu vou ferir alguém, sim. Que os escorpianos tendem a ter mais pelos do que as outras pessoas. Isso vem da influência de Marte, por exemplo. Os librianos, sim, eles tendem a ter, sabe aquelas pessoas que têm bolinha na bochecha, cova na bochecha, sim? Cova na bochecha, tem uns que tem cova no queixo,
sim? Então os librianos costumam ter isso muito mais do que as outras pessoas. Também o lábio não é 100% harmônico. Os cancerianos, os de caranguejo, eles tendem a ter o maxilar inferior, o maxilar de baixo, sim, um pouco mais para frente do que o de cima. Ser um pouco mais para frente o maxilar. E assim por diante, existem aqui diversas coisas que a gente pode falar, sim. E isso tudo está no código genético da pessoa, só que é o código genético espiritual que a gente precisa saber ler. E fechando a nossa aspas, voltando, a gente falou sobre Talê. Talê é Áries. Áries é o mês da criança, sim? Eles são uma criança eterna. E não só no que diz respeito, não estou falando do espírito deles, isso a gente vai falar qual é o mês que é um espírito, uma criança eterna. A gente vai falar também qual é o mês que é externamente uma criança eterna. A aparência física deles parece uma criança. Eles são, nos atos deles, uma criança eterna. Eles não vêm, do mesmo jeito que a criança, quando ela nasce, ela chora às 3 horas da manhã. E ela não se importa se você, meu amigo, precisa trabalhar amanhã. Se você precisa acordar amanhã de manhã para reza, eu só tenho mais 2 horas para dormir, não dormi nada hoje. O seu filho não se importa. O seu filho vai chorar, ele vai gritar, e ele vai espernear, porque ele quer a mamadeira dele. Ou seja, ele é o eu. Ele é o signo do eu. Assim é o Áries. Ele está sempre se preocupando com ele. E outra característica das crianças é que eles sempre se preocupam com o agora. Agora, eles são um pouco inconsequentes. E de novo, nenhuma das características que eu falei é ruim e nenhuma das características que eu falei é boa. Simplesmente as características são também boas e também ruins. É só necessário saber direcionar, e é exatamente por isso que nós estamos estudando. O segundo signo que nós temos é Shor, é o touro, signo de touro. O touro ele costuma ser muito calmo. Eles são calmos, eles tendem a ser muito calmos. Porém, é até eles ficarem nervosos. Se você consegue deixar um tauriano nervoso... Taurino. Se você consegue deixar um taurino nervoso, vai ser muito difícil ele parar e saber te perdoar. Porque demora, é o que está escrito na Mishnah em Pirkei Avot. Na ética dos pais está escrito, existem pessoas que eles demoram para ficar nervosos, mas eles demoram também para perdoar. Esses são os taurinos. Outro ponto dos taurinos é que no que diz respeito a dinheiro, eles sabem fazer dinheiro. E eles sabem muito bem se programar para fazer dinheiro. Eles demoram um pouco para tomar as decisões, mas quando eles tomam, ninguém fica na frente deles. E se tem algum mês que a gente pode falar que é um mês que dificilmente muda de ideia, são os taurinos. Os taurinos decidem uma coisa, eles vão até o final e eles vão atropelar todos aqueles que estiverem no caminho deles. Eles são akshanim, sim, eles não mudam de ideia facilmente. É muito difícil fazer eles mudarem de ideia depois que eles estão decididos em fazer algo. Ou cabeça dura. Cabeça dura, que nem o touro. Exatamente que nem o touro, eles são cabeça dura. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque se a decisão que eles tomarem é boa, então é ótimo. Você não é influenciado, sim, pelo carnaval. Você não é influenciado por todas as abominações que você tem à sua volta. Mas se você está num caminho ruim e errado, então é horrível essa medida. Você está errado. Você está caindo cada vez mais. Então é importante de novo saber direcionar. Esses são os touros. Um taurino que ele não se conhece, ele não sabe a personalidade incrível que ele é, ele pode ser muito envergonhado, beirando a fobia de pessoas, de se mostrar, sem ser muito introspectivo, de uma maneira que ele não sabe lidar com a vida. Mas isso é até eles se conhecerem. Isso geralmente acontece até eles se conhecerem. Quando eles conhecem a personalidade incrível que eles são, então eles deixam essa vergonha de lado. Próximo signo nós temos os Teumim. Teumim, se vocês perceberem, ele é o único signo que ele é um ser humano.
Ele é o único signo que ele é um ser humano. Todos os outros signos não são ser humanos. E aí vocês vão me perguntar, errou. Tem Virgem. A resposta é que Virgem não é um ser humano. Porque a gente não está falando da Virgem como ser humano. A gente está falando do aspecto de ser virgem dos seres humanos. Sim? A gente está falando da qualidade ou característica de ser virgem. E não sobre a pessoa virgem, sobre a mulher virgem. Por isso, o único ser humano, o único humano de todos os signos é Gêmeos. Então logo a gente já vê que ele é o signo do intelecto. Esse é o signo do intelecto. O geminiano adora estudar, e adora estudar muito, e adora estudar muito. Muito tanto em quantidade, muito tanto em tempo. E infelizmente eles acabam deixando de lado a qualidade. Porque quando você estuda muito, então você não sabe nada profundamente. Mas assim eles são, e é importante saber direcionar. Os geminianos, eles costumam ter problemas para dormir, porque a cabeça deles não para um segundo. A partir do momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir, eles estão pensando e fazendo coisas. Eles são muito ativos, sim? Então esse é o signo do intelecto. Isso que o pessoal costuma falar que geminiano é duas caras, sim, isso sim é verdade, porém não por eles serem geminianos, e sim por eles fazerem parte dos signos mutáveis. E se tem um signo que é mais duas caras do que os geminianos, que nem a gente falou, são os peixes. Os piscianos, eles costumam ser muito mais duas caras, e quando eu falo duas caras, eu não quero dizer falso. Eu quero saber que eles sabem lidar com todas as situações. E eles conseguem mudar e tirar uma máscara e colocar outra. Uma máscara não de se mentir, e sim uma máscara de se adaptar com a situação. Que nem a gente sabe, o peixe, ele vive, ele tem o oceano, ele sabe lidar muito bem. Passando para o próximo signo, nós temos o caranguejo. Caranguejo é um signo de Câncer. O caranguejo é um signo muito dependente da família. Aquele que procura uma esposa que a vida dela seja a família, é exatamente esse signo que ele quer. Só que, de novo, ele vai ter que perguntar que dia que ela nasceu, que horas que ela nasceu, que ano que ela nasceu, sim, que lugar que ela nasceu, então não sei se sabe muito bem. Mas, de qualquer jeito, eles dependem muito e muito da família. Se o seu filho é de Câncer, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você tirar dele essa organização, essa instituição que chama família, você pode tirar dele a vontade de viver. E ele vai ser uma pessoa apagada durante toda a vida dele. E do outro lado, eu conheço uma pessoa que com 23 anos, ele abriu um dos maiores escritórios de advogados rabínicos em Israel, e ele é de Câncer. E quando a gente estava conversando, eu descobri que ele era de Câncer, eu falei assim, você tem uma família que te apoiou a vida inteira, não é verdade? Aí ele falou, eu nasci em um berço de algodão, assim ele me falou. Eu fui colocado em algodão. Porque assim são os caranguejos. Se você dá para eles uma família boa, de criança, eles vão crescer. E que nem eu falei, eles são signos da iniciativa, é difícil para eles. Mas se você tira isso deles, você está tirando a vontade deles de viver. Fora eles serem muito sentimentais. Então eles são um signo de casa. Assim como o caranguejo, ele precisa da casinha dele. São muito bons como trabalhadores sociais, sim, trabalhos de sociedade, de ser psicólogo, de entender o outro, de ajudar o outro, são os caranguejos. Ariê, agora nós temos o próximo signo, é o leão. E nós temos o leão ele é o rei de todos os animais, de todas as raiot. E assim também, os leoninos, eles não têm problema nenhum de estar no palco, eles não têm problema nenhum de dominar, e eles sabem muito bem se preocupar com eles mesmos. Se você está procurando alguém que saiba se virar na vida, são eles. Eles sabem se virar e eles sabem se preocupar muito bem com eles mesmos, e ao mesmo tempo, eles têm uma coisa que é totalmente diferente dos arianos. Mesmo sendo os dois signos de fogo, eles não são tão egoístas assim.
Eles sabem muito bem ver o outro, eles têm um coração muito quente. Isso que a gente fala, coração de mãe, poderia muito bem ser trocado por um coração de leão quando ele se trabalhou. Mas se ele não se trabalhou, infelizmente eles sim podem beirar o egoísmo. E querendo ou não, os leoninos têm muitos amigos, porque eles não conseguem viver sozinhos, mas não porque eles não conseguem viver sozinhos por eles, e sim porque as pessoas elas têm uma tendência de ficar perto dos leoninos pelo sol, pelo calor que eles provêm. Próximo signo nós temos o signo de Betulá, o signo de Virgem. O signo de Virgem, ele é, como a gente falou, a qualidade da Virgem. E como todo mundo sabe, no corpo humano, quando a mulher ela deixa de ser virgem, querendo ou não, ela perde alguma coisa no corpo dela. É errado a frase que eu vou falar, porém, para a gente entender a ideia, é importante saber, é como se ela perdesse a perfeição da criação. Ou seja, ela era de uma maneira e ela mudou. Agora ela tem outra perfeição, que é uma perfeição muito maior, uma perfeição de casar, de ter um homem e uma mulher, é uma perfeição muito maior. Mas a Virgem, ela demonstra a perfeição. Por isso, quando a gente vai definir um virginiano, a primeira coisa que a gente fala é perfeição. É isso que eles desejam. Eles querem a perfeição. E por eles serem um signo de terra, eles querem a perfeição lemaase, ativamente nos atos que eles fazem. Eles querem fazer tudo com perfeição. Eles querem que tudo esteja perfeito, tudo esteja arrumado. E ao mesmo tempo ele é um signo mutável, o que dá para eles uma dinâmica muito boa. E eles conseguem fazer várias coisas e ser bom em tudo que eles fazem, porque eles buscam aquela perfeição. E uma das maiores retificações dos virginianos é crescer internamente e entender que nem tudo vai ser da maneira que eles querem. Porque parte da perfeição é você querer que tudo seja como você quer. Porque se você quer a perfeição é onde está, em como você acha que deve ser as coisas. E por isso os virginianos tendem a ser um tanto quanto difíceis. Porque eles querem que tudo seja feito da maneira que eles querem, mas isso não vem de um lugar ruim, isso vem do desejo de perfeição. Por isso é necessário saber direcionar isso para um lugar bom. O próximo a gente tem Mazal Moznaim, Mazal Balança. Libra começa a segunda parte. Sim, ele é o sétimo signo e nós temos a segunda parte. Logo, sendo o sétimo signo, ele é o eixo de todos os signos. Isso não deixa nenhuma dúvida pela balança, por ele ser uma balança. A vida dos librianos se pode definir em uma palavra: harmonia. A gente tem que saber diferenciar direito harmonia e perfeição. O que eles buscam é harmonia. Quando ele vê duas pessoas brigando, sim, internamente ele tem uma desarmonia. Ele precisa mudar, ele precisa ajudar. Por quê? Porque ele busca incessantemente essa harmonia. Tanto ele com ele mesmo, tanto ele com o outro e tanto o outro com o outro. Por isso eles acabam às vezes se intrometendo em lugares onde eles não foram chamados. E outras pessoas podem falar que é absurdo, como ele é mal educado, mas não, ele busca a harmonia, ele quer que tudo esteja bem e que tudo esteja da maneira como na cabeça dele deve ser. Porque a partir do momento que ele perdeu o eixo de harmonia, ele se sente muito mal. Eles têm uma facilidade muito grande em comunicação, que nem a gente já falou. Os maiores escritores são de Libra, sim? Eles sabem muito bem escrever e eles adoram justiça. Eles adoram justiça. Não é à toa que em quase todos os tribunais do mundo o símbolo, exatamente, obrigado. O símbolo que demonstra a justiça é Libra. Os grandes juízes também são de Libra, porque a justiça é uma dos motores dos librianos. Isso vem junto, a justiça com a busca de harmonia, porque não existe harmonia fora da justiça.
e a fé. Então por aqui a gente fica com a primeira parte dos signos e na próxima aula a gente vai terminar.